Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Arena Barueri enfrentar o Oeste, conseguiu uma vitória, aliás, conseguiu uma goleada, um resultado bastante importante para trazer confiança para o torcedor. Aliás, quem aí é membro 93 e 05 viu o vídeo de pré-jogo em que a gente falava que era uma partida muito importante para trazer essa confiança para o São Paulo, mostrar que o trabalho que estava sendo bem feito, e quando a gente fala de bem feito, o trabalho do time em propor jogo, em fazer as inversões, em tocar a bola, enfim, em atacar, em arrematar. O problema do São Paulo estava sendo pontaria, falta de confiança, são coisas para se corrigir. Mas hoje o São Paulo enfrentava um adversário muito frágil, um adversário dos piores do Campeonato Paulista, um adversário que tem aí a defesa mais vazada, principalmente agora que tomou uma goleada, tomou 4 gols, e um ataque que pouquíssimo produziu, fez apenas 3 gols. No São Paulo até tentou e teve oportunidades. Então, assim, nós temos 3 coisas para corrigir no trabalho do Diniz. Verticalização no ataque, ou seja, jogadas de linha de fundo, que o São Paulo ainda explora pouco. Nesse jogo explorou mais. Teve jogadas de linha de fundo. Inclusive, o primeiro gol foi numa jogada de linha de fundo. Então é importante que o São Paulo está começando a usar esse recurso. A gente tem que lembrar também que hoje tivemos a volta do Antony. O Antony que foi vendido para o Ajax. O Antony estava na seleção brasileira. E tanto ele quanto o Igor Gomes não estavam nesse início de Paulista. O Igor Gomes teve uma oportunidade na última partida, entrou no decorrer do jogo. É um jogador bastante importante para o esquema do Diniz, porque é muito versátil e faz uma transição do meio para o ataque muito inteligente, consegue carregar a bola, é muito lúcido. Aliás, na jogada do primeiro gol, o lançamento vai para ele mata, ele toca a bola pro Vitor Bueno, o Vitor Bueno encontra o Reinaldo que cruza pro Daniel Alves fazer um golaço, né? E foi a única coisa que o São Paulo fez no primeiro tempo em matéria de gol, né? Todos os outros gols saíram no segundo tempo. O São Paulo teve a tranquilidade, mas ainda correu riscos. Por quê? Além da verticalização, nós temos 2 outros problemas do São Paulo de Fernando Diniz, que é posicionamento de defesa e principalmente recomposição. Recomposição do São Paulo, ela é deficitária, às vezes ela depende de jogadores que não têm tanto cacuete para defender, como é o caso do Reinaldo, não que hoje tenha sido em cima dele, mas nós tivemos algumas jogadas em que a defesa do São Paulo foi pega desprevenida, tivemos lances em que, teve um lance que o Arboleda teve que dividir sozinho, só tinha ele, o jogador do Oeste ainda ficou na cara do Thiago Volpe, mas tocou para fora. Nós tivemos 2 boas intervenções do Thiago Volpe, ainda que uma delas ele rebateu para frente, no rebote o jogador do Oeste chutou na trave, a segunda ele pegou muito bem no canto. Aliás, o Thiago Volpe vem fazendo grandes partidas, né? Mas o São Paulo precisa corrigir esses problemas defensivos. O Juanfran jogou muito bem hoje, aliás, teve um momento em que o Antony foi acertado numa pancada. Primeiro foi o Juanfran, depois o Antony. O Oeste começou o segundo tempo batendo muito e o Juanfran foi para cima mesmo, cobrar atitudes da arbitragem, e a arbitragem ali acabou dando um cartão amarelo. O Clauso experiente, o árbitro Clauso acabou dando um cartão amarelo pro Juanfran, mas o Juanfran acabou ganhando aí, quando ele saiu no segundo tempo, ganhou aplausos e gritos, né, da torcida que entendeu a importância. Por que o Juanfran é muito importante? Porque é um jogador que defensivamente funciona muito bem e hoje ele teve seus momentos no ataque. O São Paulo pressionou muito, tivemos chutes de todos os cantos, de todos os lados. São Paulo se arriscou bastante. A gente teve em jogada de linha de fundo um cabeceio do Vitor Bueno, que foi uma jogada de linha de fundo com o Juanfran. O Juanfran foi para linha de fundo, cruzou, e o Vitor Bueno cabeceou rente ao gol. Nós tivemos uma penalidade em cima do Igor Gomes, um carrinho imprudente. É certo que ele resvala na bola, enfim, talvez tenha sido isso a interpretação do árbitro, mas eu teria marcado pênalti. O Perecini viu o lance, ele estava no estádio, ele viu o lance, também teria dado pênalti. Aliás, achei esse pênalti até mais claro do que o pênalti que foi apitado. Porque sim, nós tivemos algumas quebras aí nesse jogo. O Pato desencantou e fez 2 gols, assim como o Daniel Alves fez 2 gols, o Pato fez 2 gols também. Aliás, o segundo gol da partida, no segundo tempo, é dele, depois do São Paulo ciscar perto da área. Assim, tentou, ninguém chutava, tocava para um, tocava para outro, tentava chutar, era travado, sobrava, enfim. E aí, num desses rebotes, o Daniel Alves achou o Igor Gomes bateu, o goleiro fez a defesa, o Pato ficou livre, teve muita frieza, muita tranquilidade e fez o gol dele. E depois, o Pato, que hoje o Pato ajudou, tomou algumas bolas, deu algumas arrancadas, muita velocidade, estava muito à vontade, parece que raspar o cabelo fez bem para ele, não sei, é o Pato mudando de atitude. É muito cedo para falar, assim como não dá para avaliar o trabalho do Fernando Diniz apenas por esse jogo, porque o Oeste é um time muito fraco,
não dá para avaliar, o Pato agora é um jogador incrível. A gente sabe que hoje ele jogou bem, assim como o Fernando Diniz conseguiu impor o jogo dele, né? O que ele quer fazer, as ideias dele estão funcionando em matéria de ataque e ainda não em matéria de defesa, mas aí o Thiago Volpe está garantindo quando falha, ou mesmo o Arboleda e o Bruno Alves, mas quando falha alguma coisa, a defesa do São Paulo é sólida, ainda que peque na recomposição e muitas vezes nossos zagueiros fiquem mano a mano, mas o Pato fez o gol com muita frieza. Além das arrancadas, além de tomar algumas bolas e dividir muitas bolas, além dessa vontade toda, né? Teve uma no primeiro tempo, até que ele estava com vontade demais, podia ter servido o Vitor Bueno e ele acabou arriscando e chutou por cima do gol. O Pato participou do terceiro gol, que foi o gol do Dani Alves. O Dani Alves toma a bola, que é o que acontece. No primeiro tempo, o São Paulo atacou muito, mas não conseguiu produzir e ainda correu riscos. No segundo tempo, o São Paulo subiu a marcação e pressionou o Oeste, né, sufocou o Oeste, e numa dessas jogadas o Dani Alves toma a bola, ele toca pro Pato, o Pato faz uma tabela linda, deixa o Dani Alves na cara do gol, e ao contrário do que aconteceu contra o Palmeiras, ele não desperdiçou. Hoje estava o Dani Alves num dia de muita felicidade, fez o gol, e aí deu aquela tranquilizada. Tão tranquilizada deu que o Pato ainda tomou uma bola, arrancou, foi para cima do zagueiro, tentou o drible da vaca e aí sofreu o pênalti ou cavou o pênalti, tanto faz, dessa vez marcou. Então não foi só o Pato que se encantou, mas até o São Paulo teve um pênalti apitado a seu favor. E o próprio Pato pegou a bola, né, ele que tinha sofrido o pênalti, com muita confiança, bateu com muita tranquilidade e fechou a conta. Então o que a gente pode falar agora? São Paulo é líder do grupo. São Paulo tem o terceiro melhor desempenho no campeonato. E o que a gente falava, é começo de trabalho, é pré-temporada e isso afeta todos os times. Para que se tenha uma ideia, o Palmeiras ganhou na quinta-feira do Guarani por 1-0 apenas, com um gol de Dudu. Dudu que vem jogando muito bem, um dos jogadores mais importantes do time do Palmeiras. O Santos perdeu hoje por 2-0 do Ituano e o Corinthians perdeu de virada para o Água Santa. Então, assim, o São Paulo, que vinha sendo criticado, e principalmente o técnico Fernando Diniz, e os atacantes, e ninguém prestava, e tudo era ruim, agora é o líder do grupo, com uma vitória maiúscula sobre o Oeste. Ah, mas o Oeste não é parâmetro. Não, não é parâmetro, é um time muito fraco, mas a gente tem que pensar. O São Paulo teve uma pré-temporada de 16 dias. O ano passado, o Fernando Diniz foi um ano que o Fernando Diniz abriu mão de algumas convicções para classificar o time para a Libertadores. São Paulo vai ter o desafio da Libertadores logo depois do jogo da Ponte Preta, que eu espero que a gente vá com o time reserva para que os jogadores estejam completamente descansados para o jogo, que é o jogo mais importante, que é a abertura da Libertadores, mas assim, com 16 dias de pré-temporada, um campeonato começando, praticamente o Fernando Diniz colocando as ideias, desfalcado dos seus dois principais jogadores no ano passado, que foram Igor Gomes e Antony. Hoje, o São Paulo do Fernando Diniz completo conseguiu jogar, ainda que com uma equipe frágil. Então, assim, nem o trabalho do Fernando Diniz é genial ainda, não é para ficar exaltando, é incrível, mas talvez não merecesse tantas críticas. Nem o Pato virou um gênio ou está recuperado, mas é inegável que saiu a zica e que o jogador estará mais confiante. O jogador fez 2 gols, foi importante, deu assistência, deu arrancada. Isso é bom para o São Paulo. Recuperar um jogador. Aliás, o Pato, quando saiu do campo, na saída, né, do estádio, ele foi entrevistado pela Globo, acho que foi a Fabiola que entrevistou ele, se não me engano, e quando ela vai perguntar para ele sobre o jogo, ele enaltece o Thiago Volpe, ele enaltece o próprio Fernando Diniz, que senta com os jogadores, que conversa, que ensina. Então é mais um jogador aí fazendo coro em favor do técnico. E aí ele falou que ele não estava jogando mal, e que não estava fazendo os gols, e quando faz os gols é ruim, quando faz é bom. Não é bem isso, o Pato alternou jogos bons e ruins, mas ele fez jogos bons e foi criticado, porque o time inteiro estava sendo criticado, e ele fez jogos ruins e foi criticado justamente, assim como o São Paulo do Fernando Diniz, que do ano passado para cá teve jogos bons e teve jogos ruins. É começo de trabalho, por mais que isso seja repetitivo. O Fernando Diniz está pouco mais de 4 meses no São Paulo, sendo que 2 ele abriu mão das convicções, mas o que a gente consegue ver? Existe uma proposta de jogo. São Paulo sai jogando às vezes na defesa, algumas vezes o Thiago Volpe se arrisca em lançamentos, que às vezes funcionam, às vezes não. O São Paulo tem inversões de jogada, nesse jogo apareceu menos, mas tem
tem agora um pouco mais da linha de fundo com o Antony, uma pena que o Antony vai sair no meio do ano, né? Foi vendido para o Ajax, mas o São Paulo tem um desenho tático, tem algumas qualidades e virtudes que não estavam aparecendo porque errava muito nas conclusões. Então a gente teve uma chance de ouro, apesar do pior jogo de São Paulo ter sido contra o Palmeiras, que foi o segundo jogo do campeonato. O Palmeiras, com o elenco que tem, o São Paulo acabou empatando em 0-0. São Paulo teve uma chance de ouro com o Dani Alves. Assim como o Daniel Alves, o Pablo perdeu o gol que não podia perder, o Vitor Bueno perdeu o gol que não podia perder, o Pato perdeu o gol que não podia perder. Quando o Pato fez gol, o juiz anulou 2 vezes. Quando tinha pênalti a favor, o juiz não dava. Então, assim, tudo isso tem que ser considerado para analisar tanto o trabalho do Fernando Diniz quanto o trabalho dos jogadores. São Paulo é um time que está em evolução. A gente precisa ver até onde vai essa evolução. Para quem não gosta do Fernando Diniz, não dá para cravar, agora ele é um bom técnico. Então, não é isso. O trabalho dele até o momento é bom. A gente precisa ver se esse trabalho não vai chegar a um ponto de estagnação. Por exemplo, se ele não conseguir resolver os problemas defensivos, um time como o Oeste, que só tem 3 gols no campeonato, teve pelo menos 3 oportunidades claras de gol. Uma delas, o jogador do Oeste acertou a trave. No outro, chutou por cima do Thiago Volpe. Teve uma defesa difícil do Thiago Volpe. Então, assim, o time do Oeste criou mais do que deveria porque o São Paulo deixa jogar. Então, quando o São Paulo erra nas conclusões, corre muito risco. Então tem coisas para acertar no São Paulo, sim. Tem coisas para acertar também no setor ofensivo. A torcida pediu, foi atendido, o Hernanes entrou, mas o Hernanes entrou já muito final, o Pablo entrou também e o Lisieiro. Foram as trocas que o São Paulo fez aí um pouco para encontrar um caminho, para tentar achar aí um jeito de jogar, procurar variações, mas é muito bom ver o Daniel Alves jogando um pouco mais próximo ali, um pouco mais presente no ataque, usando ali a sua experiência para tranquilizar jogadores. Outro que também foi bem, o Juanfran. Enfim, o time de São Paulo muito bem. Pato e Daniel Alves, talvez os maiores destaques pelos gols, e não só os gols, mas as jogadas, a vontade, a determinação, e hoje o resultado veio. E aí o São Paulo agora vai ter uma semana de carnaval tranquila, em que ele é o terceiro do geral e o primeiro do grupo. São Paulo que vai enfrentar a Ponte Preta só no próximo mês, né? Porque no dia 1º já, vai ser dia 1º, né? Esse mês tem 29 dias, bissexto, então muito legal, um dia especial aí, o dia 29 de fevereiro. No dia seguinte, São Paulo joga com a Ponte Preta, talvez com o time reserva, porque logo depois teremos Noite de Libertadores. Então, assim, é hora da torcida comparecer em peso, é hora de apoiar. É um campeonato dificílimo, mas é um campeonato que o São Paulo tem um DNA ali. A torcida do São Paulo adora a Libertadores, é o campeonato que a gente mais gosta e a gente tá na fase de grupos. E quem sabe se esse São Paulo deslancha e consegue fazer o que se espera, que é correr para as próximas fases, que aí é mata-mata e tudo pode acontecer, tá bom? Hoje foi um jogo para trazer um pouco mais de confiança, trazer um pouco mais de esperança. Eu volto já com o Perecini na terça, né? Na terça de carnaval estaremos aqui a todo vapor para fazer a nossa tradicional live, 8 horas da noite. Então você que for pular aí o carnaval, né? Principalmente na terça aí, que é o último dia, né? Vai um pouquinho mais tarde para assistir a nossa live depois. É só festa. E lembrando que todo mundo trabalha na quarta-feira, pelo menos eu, a gente, logo depois do almoço ali. Então, vamos com calma. Tá? Terça-feira, então, a gente volta, mas é dia de celebrar. Enfim, um abração para todo mundo e mais do que nunca e sempre, vamos São Paulo!